professor José Júlio Ferraz de Campos Júnior, que é membro do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente da Faculdade de Economia e Administração da USP, é colaborador na Naifa Maruf, Fundação, né? Fundação Naifa Maruf, para a mitigação da pobreza na África e Ásia, e da Embrapa para a restauração florestal através dos sistemas agroflorestais na Amazônia. Atualmente, aplica análise sistêmica no estudo integrado de ações em sustentabilidade para identificar seus pontos de fragilidade. Professor José Júlio, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma alegria imensa para nós você estar aqui novamente e aceitar falar sobre um tema tão ainda desconhecido pelas pessoas. Eu acho que essa palestra ela vai ser muito importante. Então, a gente nem vai mais tomar o seu tempo para que a gente possa conhecer e entender melhor aí o assunto. É com você. Que legal. Tassiane, Márcia, obrigado de novo por estar aqui. Como sempre, muito bom. Então, como a gente está com o tempo bastante marcado, vamos direto ao ponto aqui. Então, só está compartilhando legal a minha tela? Alô? Estou conseguindo enxergar sim. O PowerPoint? Legal. Se você até quiser colocar naquela parte de apresentação de slides para ficar um pouquinho maior essa figura. Já. Ah, tá. Não tá? Tá passando o slide? Não passou, não. Tenta passar mais um. Não, já sei. É a plataforma aqui do Teams. Espera aí. Tá. Compartilhar. Agora, tá. Agora foi. Agora foi? Foi. Isso. A plataforma aqui. Então, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a economia Donut, que ela apareceu aqui já faz alguns anos como um novo modelo para entender como a economia deve se comportar, ok? E ela é representada por esse gráfico, eu não sei nem por onde começar, que foi a grande contribuição da Kate Howard, a criadora do conceito, em que ele define que a economia ela deve existir dentro desse anel, que seria o donut, daí que surgiu a ideia do donut. Ela deve atender os requisitos básicos sociais sem extrapolar os limites dos sistemas naturais. Aqui é importante fazer um esclarecimento sobre uma grande diferença dela para os outros, porque ela trata não apenas do extrapolar o uso de recursos naturais, mas os sistemas naturais também, os serviços ambientais, os serviços ecossistêmicos. Tá? Então, ela propõe que a economia ela exista dentro desse equilíbrio, sem extrapolar o que a natureza consegue fornecer, tanto em termos de fornecer de recursos, fornecer, por exemplo, biomassa, fornecer água doce, fornecer um serviço de purificação do ar, quanto a capacidade de absorver os nossos resíduos, tá? Todos esses serviços ecossistêmicos. E, por outro lado, sem deixar que para a sociedade, né, ela fique deficitária, que falte comida, saúde, água, energia, educação, moradia para as pessoas do país. Então, existe dentro desse equilíbrio aqui. E ela vem de onde isso? Onde vem essa ideia de limites para a existência? Tá?
Isso começou, o primeiro grande estudo lá em 72, onde foi feito um trabalho chamado Limites do Crescimento, que se apresentou com base nos dados pretéritos no passado, um modelo com uma predição, uma previsão do que poderia acontecer nos próximos anos. Esse modelo foi muito criticado, óbvio, pelo que nós podemos ver aqui, uma queda de serviços, uma queda de população, uma queda de recursos, todo um virtual colapso da economia, se mantido o status quo da época, mantida a tendência de crescimento econômico da época. A questão que em 2012 esse trabalho foi revisto e se colocou aqui os dados históricos. Então nós temos pontilhado o que foi previsto e na linha grossa o que realmente aconteceu com esses indicadores nesse período. E a tendência do modelo é que ele estava realmente bem próximo da realidade. E aí voltou à tona, né, a ideia dos limites. Nós temos que impor limites para o crescimento da economia, impor limites para o que a gente faz, para poder restaurar um pouco os nossos sistemas e ter um pouco mais de equilíbrio. E aí é importante entender, isso aqui é fundamental para a ecologia, para tratar qualquer crescimento, a curva logística. Por quê? Para a economia tradicional, a neoclássica, a economia que controla hoje, que nós conhecemos, ela existe aqui. É uma eterna busca de crescimento. Para ela, o crescimento pode ser feito indefinidamente. Todo mundo já ouviu, já deve ter ouvido aquela frase que não é possível um crescimento infinito num planeta finito. A economia, ela acredita que pode. E essa curva, ela representa o crescimento de basicamente qualquer coisa. Nós podemos analisar uma árvore, ela nasce, tem um crescimento, atinge seu clímax, eventualmente ela envelhece e morre. Uma floresta, qualquer sistema, um animal. Mas a economia, ela acredita que ela pode ficar aqui. A economia donut e a ecológica, que é da onde ela nasceu, da economia ecológica, ela diz que não. A economia ela tem que viver no equilíbrio, no balanço aqui, ela atinge um crescimento onde é o suficiente para todo mundo, ela não busca um crescimento indefinido, e a hora que ela chegar naquele ponto, tá bom, e fica no equilíbrio ideal entre o consumo dos recursos naturais, o uso dos sistemas naturais, dos serviços, e o que ela consegue oferecer para a sociedade. Então, vários estudos já foram feitos em cima do conceito da economia donut, tá? E qual que é o estado atual? Um outro estudo de Rockström, que também chamou a atenção, ele foi lançado um pouco antes do conceito da donut, do estado atual de alguns sistemas planetários. Então, por exemplo, a perda de biodiversidade, nós já extrapolamos, as mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos. Esse estudo aqui ele é de 2013, 14, se não me engano, ele está desatualizado um pouco, ok? A ciclagem de nitrogênio, nós também já extrapolamos. E, alguns anos depois, em conjunto com a publicação do livro da Economia Donut, foi feito um estudo publicado na Nature. Ele está disponível online aqui nesse site. Eu vou entrar nele daqui a pouquinho, onde nós podemos comparar
os vários países em questões sociais e ambientais. Então, aqui para ter um exemplo, eu selecionei dois aqui, o Sri Lanka e a Dinamarca. Por que a Dinamarca? Porque os países nórdicos, né, a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Noruega, eles são muitas vezes colocados como exemplos de países sustentáveis. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vê que em termos sociais, eles estão, a Dinamarca é basicamente perfeita, atingiu quase todas as metas, um pouco aqui na questão de emprego, o M, né? Mas ela está com toda a base social dela já estruturada. No caso do Sri Lanka, nós temos alguns pontos ainda bastante deficitários, né? Aqui, por exemplo, satisfação de vida, qualidade da democracia, igualdade. Mas quando a gente olha do ponto de vista ambiental, a gente vê aqui, por exemplo, a Dinamarca, ela já extrapolou todos esses limites. Okay? Nitrogênio, fósforo, emissões, pegada material e pegada ecológica. Enquanto que o Sri Lanka, por exemplo, ele ainda tem toda essa margem aqui de manobra. Então, isso aqui é importante, pessoal, porque enquanto a Donut diz que a gente tem que viver aqui em equilíbrio e que o crescimento infinito não é possível, ela não quer dizer que ela é contra o crescimento econômico, ok? Mas ela quer dizer que os países que precisam crescer um pouco para melhorar seus indicadores sociais, melhorar a sua qualidade da população, e que tem margem para isso, eles podem fazer. Mas essa é a grande diferencial, o grande detalhe, não às custas do consumo dos sistemas naturais. Ok? Toda essa riqueza aqui, ela sempre foi feita às custas da exploração do recurso natural. Então, de onde vem esse crescimento desses países mais pobres? Do decrescimento dos países mais ricos. Esses países precisam decrescer suas economias para liberar mais recursos para que esses pobres possam crescer e atingir uma qualidade adequada para a sua população. Então, o equilíbrio não está só dentro de um país em relação à natureza, em relação à sociedade, mas também ele ocorre entre os países, do ponto de vista global, para que os países mais pobres possam ter condições de satisfazer as necessidades da população sem extrapolar os sistemas naturais. Os países desenvolvidos precisam reduzir ou compartilhar a sua riqueza para que esses tenham espaço de manobra para crescer. Então, deixa eu só abrir aqui. Mudou para o Chrome, Tassiane? Ainda está Não mudou. naquelas imagens. Para mim aparece o Chrome. Ah, é? Agora não mais. Ok. Agora está esse gráfico de bolinhas. Isso. Tá? Então, esse daqui ele está disponível nesse site, tá? Good Life. Ele foi um estudo publicado na Nature e logo em seguida eles fizeram esse site. Ele é um site interativo, onde você pode conhecer os diversos países, em que situações eles se encontram. Tá? E aqui ele representa
nessa tela aqui aquele gráfico da Donut, ok? E aqui esse gráfico de bolinhas. Então aqui ele tem quantos limites biofísicos já foram extrapolados e quantos limites sociais já foram atingidos. Ok? A gente pode ver aqui que os países como aqui Índia, Bangladesh, Togo, Senegal, países mais pobres nessa base do gráfico, no canto inferior esquerdo, tá? São os que tiveram menos limites extrapolados, mas também socialmente eles não estão lá muito bem. Os países que estão melhores aqui socialmente, Estados Unidos, Austrália, França, Finlândia, Dinamarca, Holanda, eles estão aqui no limite do máximo bem-estar social quase, mas também já extrapolaram quase todos os limites, ecossistêmicos. Tá? Então aqui dentro do conceito da economia Donut, em que existe dentro de um limite biofísico e satisfazendo os limites sociais, as demandas sociais, os países deveriam estar mais ou menos nessa região aqui, no canto superior esquerdo, nessa área, com mínimo de limites ambientais extrapolados e o máximo de bem-estar social atingido. E olha aqui que interessante, o que está mais próximo de chegar aqui, que tem o máximo de bem-estar com mínimo de limites excedidos, é o Vietnã. Bastante interessante isso. E por quê? Como que isso funciona? Aqui, de novo, aqui no caso, mudou a tela aqui, pessoal, para o gráfico da Donut. Inglaterra e Sri Lanka. Alô? Mudou sim, mudou. Tá, legal. Então, vamos mudar aqui. Suíça. Não. Ô, Júlio, só porque você pediu para avisar, né? São 10:07. Tá. Então, pessoal, por que se fala... Vamos procurar Noruega. Tem que tomar cuidado quando se fala que um determinado país ele é sustentável. Por que se fala que a Noruega, por exemplo, é um país sustentável, mas ele já estourou aqui quase todos os limites ecossistêmicos? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, seja de uma empresa, seja de um país, a gente tem que pensar em duas fronteiras, dois limites. Um é o limite geográfico. Então, dentro do limite geográfico da Noruega, da sua fronteira geográfica, ela é perfeitamente sustentável. Agora, quando a gente começa a incluir a fronteira econômica, né, todas as interações que ela tem, todas as importações, tudo o que ela troca de fora, ela já começa a extrapolar todos os limites. Então, todos esses problemas que ela causa são causados em outros países. Por exemplo, as emissões de carbono, a Noruega ela é uma grande exportadora de petróleo. Então, ela extrai petróleo e manda isso para outros países. Ela importa uma grande quantidade de alimentos que demandam fósforo e nitrogênio. Esse impacto vai ficar para outros países. E aqui o Vietnã, ele ainda está bem dentro dos seus limites geográficos, ele consegue se manter, ele não depende muito de importações, e socialmente ele também está razoavelmente bem. Então, eu vou encerrando aqui, para poder abrir para o pessoal perguntar.
Esse é um ponto crucial, ok? Quando ouvirem falar de limites de sustentabilidade, definir. Mas essa sustentabilidade, ela está dentro do limite geográfico, físico, ou dentro do limite econômico? Porque o limite econômico hoje, com esse mundo globalizado todo, significa que ser sustentável dentro da sua fronteira geográfica, você está gerando insustentabilidade em algum outro lugar. Você está exportando a sua poluição, você está exportando o seu dano ambiental para algum outro país. Ok? Então é importante sempre lembrar disso. Tá, ele é sustentável, legal, mas é sustentável dentro do limite físico, geográfico ou do limite econômico? E o problema aqui é o econômico. Ok? Então, para não pegar muito mais o tempo, pessoal, abrir para perguntas agora, Tassiane? Acho que você ainda tem 10 minutinhos. 10? É. Legal. Então dá para a gente explorar mais esse pedaço aqui. Porque vamos olhar aqui, carregando, abriu aqui esse mapa, está lendo o mapa aqui do planeta. Tem uma pergunta aqui, a gente deixa a pergunta para depois, ou será que tem a ver com a sua explanação? Não, deixa eu só encerrar esse daqui então. Isso, tá. Já. A gente deixa por último. Então, pessoal, está aparecendo aqui o mapa do planeta? Sim. Beleza. Aqui na Donut, então, são os países em verde que ainda não... Esse aqui é o quanto foi extrapolado os limites ambientais, tá? Os que estão em 7, no mais clarinho, são os que estão em pior estado, que já extrapolaram o máximo possível. E o verde escuro, os que ainda não extrapolaram muito, ou não extrapolaram os limites. E aqui eu já vou mudar para os países que estão em melhores condições sociais. Vamos ver uma coisa interessante. É exatamente o oposto. Os países em melhores condições sociais são os países que mais extrapolaram os seus limites sistêmicos. Porque justamente esse crescimento social, esse bem-estar social da economia foi feito às custas da exploração dos recursos e da natureza. Primeiro dos internos e depois, com todo o mercado internacional, dos recursos de outros países. Tá? Então, é bastante interessante, porque todos aqueles que ainda estão socialmente deficitários, eles, do ponto de vista biofísico da natureza, ainda estão em um bom estado. Por isso que é importante que o crescimento destes, para que eles possam ter uma melhoria de qualidade de vida da população, venha, por assim dizer, às custas do decrescimento destes, que já chegaram lá, explorando e destruindo toda a natureza, certo? E não seguindo o mesmo modelo tradicional de crescimento às custas da exploração de recursos. Ok? Então, Tassiana, eu vou abrir para a pergunta. No slide da apresentação tem o nome do site, o endereço, para o pessoal, depois, se quiser entrar em casa, brincar lá, dar uma fuçada. Professora Márcia, você quer conduzir? Quer ir lendo as perguntas? Posso sim, tem uma pergunta no chat que fala, que é da Régina. Quais ou qual, né, organismo classifica o país como sustentável? Qual é essa autodefinição pelos países? Legal.
Boa pergunta. Sempre, quando a gente conversa da Donut, vem um pouco disso. Regina, esse estudo, se você entrar no site, deixa eu colocar ele aqui no chat para o pessoal, lá tem toda a metodologia, tem todos os indicadores que foram levantados, que foram utilizados. No próprio, no livro da Donut, da Kate, você tem acesso a toda a metodologia. Então, isso não é um organismo, não é uma organização que define, tá, aqueles parâmetros. Isso foi feito um estudo de longo prazo, foram levantados vários parâmetros e se chegou àqueles resultados. Ok? Não, então, agora, se você está perguntando com relação à questão, por exemplo, da Noruega, dos países nórdicos que se falam que são os países mais sustentáveis, né? Existem indicadores sim, imparciais. Foi um estudo acadêmico, não foi ligado a nenhuma instituição. Existem índices que são utilizados, e aí geralmente é sempre atrelado, esse é o problema, atrelado ao PIB, que é um indicador de crescimento econômico tradicional, que mostra que alguns países são, por exemplo, a população é mais feliz, possui menos necessidades, menos demandas que outras. E a questão da sustentabilidade hoje tem muito do lado da questão autodeclarada também. Oswaldo, a pergunta muito boa, como a Noruega pode criticar o Brasil na questão ambiental se eles exauriram seus recursos? Não pode, certo? Na verdade, não há justificativa para o Brasil fazer isso, de forma alguma. Nós não podemos seguir o exemplo deles, mas o fato é que grande parte da discussão ambiental global, especialmente dessa questão norte e sul, é um pouco para mitigar o que foi feito lá pelo pessoal do hemisfério norte. Tem muita coisa sendo feita hoje. Eles estão pondo muito dinheiro em projetos de recuperação ambiental, mas isso é basicamente para mitigar ou compensar os danos que eles já realizaram. Então, realmente, é um paradoxo, um pouco, certo? Eles criticam a gente por, em parte, corretamente, porque nós estamos tentando seguir o caminho deles, e isso é inviável, a gente não pode fazer isso. E, em parte, soa como uma certa hipocrisia, porque eles já fizeram exatamente isso que a gente está fazendo. Eles destruíram todo o sistema deles. Certo? Então, é complexo. A gente não pode copiar eles não querem que a gente copie eles, né? Mas também eles não podem criticar muito. O crédito de carbono, então, a questão da compra de carbono, do crédito de carbono, ele tem um problema bastante sério que não, eu particularmente não sou muito adepto a ele, porque ele permite o seguinte: você emite uma quantidade determinada de carbonos e você sequestra uma determinada quantidade de carbono em outro lugar. Você pode emitir na Europa, investir em projetos aqui no Brasil que sequestram carbonos, e na sua contabilidade você emitiu 10 toneladas, sequestrou 10 toneladas, você tem aí um balanço, um carbono neutro. Ok? Essa é basicamente a ideia. Agora, isso não funciona porque a emissão
não é só carbono. Existem várias outras emissões associadas e alguém está compartilhando a tela aqui. E essas emissões ficam no local. Então, por exemplo, você pode compensar a sua emissão de carbono, mas as emissões de particulados, emissões de enxofre, todas as outras emissões que causam, por exemplo, um grande dano à saúde da população, certo? Das doenças respiratórias, isso você não compensa. Isso continua sendo emitido. Então, o sistema de crédito de carbono, ele contabilmente ele é uma ferramenta boa, mas efetivamente ele não contribui muito, porque o que a gente precisa é ter uma redução real de emissão. A gente não precisa ter um aumento só de sequestro, a gente precisa ter também uma redução real nas emissões de carbono. E isso o sistema de créditos ele dá um jeitinho de evitar. Ok? Legal, nada. A título de curiosidade, ele é um sistema baseado no conceito de licenças para poluir, um conceito antigo já, que é justamente isso. Você pode estabelecer uma meta de emissões, você paga, no caso compensa, né? Com algum projeto ou pagando alguém para preservar a floresta, essas emissões, mas isso não significa que você parou de emitir. Na realidade ali, você continua emitindo, mas está sequestrando em outro lugar do planeta e tem e escapa. Fica bonito no relatório de sustentabilidade e continua emitindo. Um outro problema. Tá, pode falar, depois eu faço a minha pergunta. Um outro problema aí é que a gente tem que cortar as emissões de carbono fóssil e o carbono que está sendo sequestrado, ele é tanto fóssil quanto o carbono de origem natural, de queima tanto de biomassa quanto o carbono que é ciclado naturalmente. Então tem mais esse porém, a gente sequestra uma mistura de carbonos de diferentes origens, quando a gente precisa, na verdade, reduzir o do petróleo, o dos fósseis. Ok? Então tem mais esse problema. Tassiane? A minha pergunta é a seguinte: eu sei que você é um grande estudioso aí das questões ambientais, você tem analisado, eu acho que o mundo como um todo, você lê artigos, possibilidades em diversas línguas. Você acredita que é possível uma reversão para um novo modelo, um modelo no qual as pessoas de fato tenham uma plena consciência do consumo consciente? Você acha que o consumo consciente é o suficiente? Como que as empresas vão se colocar daqui para frente, mediante as crises que têm aparecido? Em linhas gerais, você acha que ainda é possível viver em um planeta que, de qualquer maneira, a gente vai sentir os impactos, mas em uma proporção reduzida? Ou a economia vai sempre imperar na maneira do PIB? Então, Tassiane, é possível. Tá, saiu um estudo bastante legal o ano passado que mostrava que a gente consegue viver bem consumindo, se eu não me engano, 10% de toda a energia que a gente consome hoje. É claro que é num padrão de vida inferior, digamos, não é num padrão de vida do um americano, do europeu, tá? Um padrão de vida até menor que nós aqui estamos acostumados.
mas um padrão de vida igualitário para o planeta inteiro, tá? E sem causar toda essa destruição. Então, não, é possível. É possível, sim. Agora a grande questão é o que vai ser preciso para isso acontecer, né? O que tem que acontecer aí no planeta, o que tem que acontecer com a gente para a gente realmente tomar uma atitude e fazer isso, essa mudança, certo? A questão do consumo, ela sem dúvida, ela é o pilar, é fundamental. O que move todo esse colapso que a gente está vivendo não é só a mudança climática, são vários problemas ambientais, é o consumo, o consumismo, a taxa de consumo de recursos. Essa é a base. Se a gente não mudar isso, não, sejam recursos físicos ou sejam também na forma de energia, certo? Hoje, só para ter uma ideia, em termos das mudanças climáticas, a energia responde por 3/4 do problema, tá? E a agricultura, que é colocada como grande vilão, ela é um pouco menos de 1/4, do outro 1/4 que sobra, mas 3/4 é para a demanda de energia, aí, independente se é da fóssil, se é renovável, de onde que é. Então, uma pergunta boa aqui do Júlio, se o consumo consciente é aliado a um crescimento populacional consciente. Sim e não, tá? Sim, porque isso era bastante real em alguns países, em muitos países até alguns anos atrás, mas nós temos hoje um outro problema. Houve um descolamento entre a taxa de crescimento de recursos, entre a pegada material, e o crescimento populacional. O que isso quer dizer? A taxa de crescimento de consumo de recursos não está mais crescendo junto com o crescimento populacional. O crescimento populacional do planeta está estabilizando, ele está tendendo a uma estabilização, a taxa de crescimento está diminuindo, mas a taxa de crescimento de consumo de recursos continua aumentando. E o que está hoje, o que impulsiona o consumo de recursos é justamente aumento de renda. E aí a gente entra num paradoxo bem complicado, porque os países mais pobres, conforme eles vão crescendo, as pessoas vão adquirindo melhor renda, elas começam a consumir mais. E aí está puxando não só os países ricos, mas os países que estão ficando ricos, digamos assim, estão puxando todo esse aumento na taxa de consumo de recursos, mais do que o crescimento da população, bem mais. Então, gera outro problema aí. Como que a gente fala para o pessoal, o país pode crescer, pode desenvolver, mas não pode aumentar o seu consumo desse jeito. É um grande problema. Sim, o Oswaldo colocou aqui, a qualidade de vida não está ligada à quantidade de recursos consumidos. Não, não está mais, que está para a economia, tá? A economia tradicional, a economia que está aí, ela considera que sim. O consumo, ele resulta para a economia, o consumo resulta em felicidade. E tanto que a gente vê o marketing todos, né, do que a gente vê por aí de qualquer coisa, está sempre associado com satisfação, com felicidade, com bem-estar. Então, para a economia tradicional, ela crê piamente que quanto mais consumo, mais felizes as pessoas serão. E isso é uma mentalidade que precisa ser revertida, né? Não é o ter que faz a pessoa
Bem, é o ser, né? Mudar o ter pelo ser. Sim, é isso, como o Oswaldo colocou aqui, uma vida mais simples. Certo? Ter um padrão de vida satisfatório, né? A gente ter o que a gente precisa, realmente, o que é necessário, e não simplesmente ter por ter, sempre não simples consumir por consumir. Consumir pelo que a gente precisa consumir. Ô, Júlio, só que às vezes eu fico pensando, eu não sei, esqueci a porcentagem dos mais ricos do mundo. A quantidade de metais, a quantidade do que eles utilizam, né? É a pergunta que os alunos sempre se fazem, por isso que eu estou fazendo. Em relação ao que a gente consome, o que a gente consome chega a ser insignificante mediante a quantidade do que eles usam das riquezas naturais e do consumo absurdo que eles desenvolvem. Será que essa grande minoria, mas que compõe a maioria do uso dos recursos, também não teria que ter uma mudança nisso? E será que haverá essa mudança? Então, Tassiane, aqui a gente tem alguns probleminhas aqui, porque, sim, para quem tiver interesse em buscar no Google, você pode procurar a pegada ecológica, né, uma calculadora de pegada ecológica. Você vai ver que nós aqui, que estamos nessa sala hoje, nós temos um padrão, uma pegada ecológica bem próxima de um europeu. Bem alta, muito alta. Mas, sim, tá sendo essa a questão, isso é que a Donut traz. Esses 1, 5, 10% dos mais ricos, na verdade, todos os grandes desenvolvidos que já extrapolaram seus recursos, eles precisam realmente abrir mão de alguma coisa. Basicamente quase tudo. Reduzir suas economias, reduzir seus consumos, para que os países que precisam ainda crescer um pouco possam crescer sem consumir o que sobrou no planeta. Precisa ter então esse equilíbrio aí. E aí leva realmente é uma pergunta complicada se eles vão querer abrir mão a fatia do bolo deles, né? A gente tem aí 1% consumindo, se não me engano, mais de 50% dos recursos do planeta, na mão de 1% da população. Esse 1% tem mais riqueza do que todos os outros 99%. Como é que eles vão querer abrir mão disso? É realmente complicado. Então, a gente consegue mudar para mudar? Dá. A gente tem tempo? É uma boa pergunta. O Oswaldo colocou aqui que está ligado a uma questão de valores, sim. Isso é puramente uma questão de valores. Agora, o que vai mudar esses valores globalmente, porque, vê, não é só uma questão de falar para o pessoal lá, ser 1% mais rico, vocês precisam diminuir um pouco, reduzir, distribuir mais. É também falar para aquele 90% mais pobre que ele não pode querer ser igual àquele 1% mais rico. Ele vai poder melhorar de vida tudo, mas até um limite. Os mais ricos vão ter que descer até aquele limite, e os mais pobres vão ter que subir, mas até aquele limite só também. Então, é uma situação complicada nas duas pontas aqui. Tanto o mais rico não vai querer descer para aquele limite, quanto o mais pobre não vai querer subir só até aquele limite. Certo? Então, é uma mudança séria e profunda de valores
que tem que ser feita em todos, não é só para os que têm mais ou para os que têm menos, é para todo mundo. Ok? É isso aí. Acho que a gente está chegando ao fim. Márcia, tem alguma pergunta, alguma coisa? Alguém mais? Senão a professora Márcia vai finalizar aí a palestra. Antes da professora Márcia finalizar, eu quero agradecer, Júlio, profundamente, Eu que agradeço. de você estar aqui, falar um pouco sobre o seu conhecimento, compartilhar com a gente alternativas e deixar reflexões importantes para que a gente também possa fazer ao longo da nossa carreira acadêmica. Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui, como sempre. Júlio, muito obrigada. Assim como a Tassiane já comentou, foi ótimo. Foi um bate-papo, ainda que rápido, mas muito esclarecedor. Acho que de repente, em outros momentos, se você aceitar o convite, nós gostaríamos Sempre. que você voltasse outras vezes, porque dá para a gente discutir bastante coisa, né? Claro. Então, muito obrigada. E agradecemos também todos os alunos aí presentes, né? Contribuindo com as suas perguntas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o pessoal que participou aqui, muito legal. E sim, quando eu estou à disposição. Como sempre, muito gratificante estar aqui. Uma pergunta final aqui do Gabriel: se o controle populacional do mundo seria uma alternativa? Na verdade, não. Tá, na verdade, como eu coloquei um pouco antes, hoje o problema está mais no crescimento da renda das pessoas, do poder aquisitivo, do poder de consumo, do que no crescimento populacional. E o crescimento populacional ele já está se tendendo a estabilizar, então não é uma solução necessária, que não vai trazer nenhum efeito real. O problema mesmo é o crescimento do poder aquisitivo, do poder de consumo. Excelente. Fomos, assim, muito pontuais, né? A Tassi falou, vamos finalizar mais ou menos umas 19h20, para o pessoal ter um tempinho de tomar um ar, e também no Dá tempo. para falar a noite inteira, né? Infelizmente não temos tempo, mas... Mas, Bom, assim, nós certamente te chamaremos para uma nova palestra num outro momento, e às vezes, quem sabe, às vezes até numa semana de eventos, por exemplo, e aí a gente tem um pouco mais de tempo. legal. Obrigada, Júlio. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite, pessoal. Márcio, Tassiane, obrigado pelo convite.